A Suíça cortou a taxa básica de juros para zero no intuito de proteger sua economia e também o franco suíço, e é sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Então, a Suíça ela chamou atenção em relação a voltar aquela mesma política monetária de cortar as taxas de juros, inclusive elas eram negativas e agora voltou para zero, com a perspectiva de que possam vir a ser negativas, no intuito de combater a deflação que assola o país. Afinal de contas, teve uma grande valorização do franco suíço, fazendo com que os preços das importações despencassem, mas aí criando sérios problemas para a economia interna. Mas quando a gente entende o sistema eurodólar, é importante a gente contextualizar, né, além das notícias, para você entender o que fez esse movimento acontecer e por que a Suíça fez exatamente isso, sendo que existem também outras alternativas. Mas antes de mais nada, a gente precisa contextualizar um pouquinho o que veio acontecendo com as taxas de juros. Então, se você dá uma olhada aqui, ela foi caindo, né? 2016, ela já estava negativa praticamente ali, menos 0,8, se não me engano, e aí foi crescendo aqui nessa escadinha até 1,6, que eu posso ver aqui, e depois começou a ter uma queda atrás da outra, mostrando um movimento meio que sincronizado no resto do mundo, né? Bem diferente do que se vê, inclusive pelo próprio Fed, né? A Suíça, se o passado for um bom guia, ela estava certa no sentido de que o que poderia acontecer com o Fed no futuro. Vai ser bem interessante ver essa relação. Só que agora nós voltamos para a taxa zero. E fica aquela questão assim: será que nós vamos voltar a ter uma taxa negativa? E agora, por que isso acontece? A Suíça, ela tem uma das economias mais estáveis do mundo, com uma das moedas mais estáveis do mundo, né? Ela não faz parte da União Europeia, então ela tá meio isenta ali do euro, e o franco suíço compõe o DXY. E ele, que é a força do dólar, né? O índice do dólar em relação às principais moedas do mundo, do qual o franco suíço faz parte. E o mais interessante é o seguinte: se você der uma olhada, para você ver um pouco da correlação desses dois, aqui é o franco suíço em relação ao dólar. Então, naquele momento que a gente chegou ali de março para abril, principalmente abril, você teve uma explosão ali do franco suíço. E para quem se lembra, foi exatamente o momento de queda da SP500, quando todo mundo ficou ali com medo nos mercados do que estava acontecendo, etc. Aquela queda, correção da bolsa, você percebe aqui claramente, principalmente quando eu coloco os dois juntos, né? Você tem aqui o gráfico do franco suíço e agora colocando a SP500 em amarelo, você vê essa correlação negativa, onde você tem um volume de capital indo para segurança e liquidez, ou seja, você está buscando colateral, você está buscando, principalmente naquele momento onde nós estávamos diante de toda uma narrativa de agora os Estados Unidos estão por fora, né? Agora a moda é você ir para fora dos Estados Unidos. Com certeza, o franco suíço é uma das moedas mais desejadas, só que ela tem uma liquidez infinitamente menor do que o dólar. Muitos, inclusive, me perguntam por que eu não posso ir diretamente para o franco suíço, ou por que o franco suíço, na verdade, sendo uma moeda mais estável do que o próprio dólar, não poderia se tornar a nova moeda mundial. Apesar de ter uma demanda externa gigantesca, é simplesmente impossível, baseado no fato de que não tenha um mercado profundo como nós temos nos treasuries, né, nos bonds americanos, e todo o processo de Ripple, que eu explico bastante ali no meu, não somente no meu podcast, mas também nos meus artigos e também nos vídeos exclusivos para membros. E, inclusive, aqui para até pegar uma deixa aqui, se você quiser acompanhar um pouco mais, né, em detalhes, todos os artigos que eu faço e também o resumo aqui de todos os vídeos diários que eu faço no YouTube, você pode encontrar tudo isso no meu Substack. Eu tenho não somente os vídeos, mas tenho artigos exclusivos onde eu falo em detalhes várias das concepções que nós temos, mas que é bem diferente no mercado real, como também eu compartilho o meu próprio portfólio para te falar o que eu faço, as movimentações que eu faço em tempo real, e também tem uma mini universidade de macroeconomia aqui, que são os vídeos Omni Macro, que são vídeos específicos para membros que eu coloco todos os sábados. E aí o link fica aqui na descrição abaixo, e também, se às vezes você quiser saber como investir diante de um mundo tão diferente como o que veio acontecendo entre 2024 e 2025, você também pode entrar em contato com a nossa equipe no link abaixo para fazer uma análise gratuita dos seus investimentos. Então vamos lá. A Suíça acabou criando todo um papel
de porto seguro, né, de liquidez, de segurança, e aí quanto mais demanda externa você tem, menor é o juro que vai ser pago pelo SNB, né, o Banco Nacional Suíço. E isso só que isso cria uma série de problemas para a economia interna, porque por um lado você tem a importação que acaba ficando mais barata, e isso está se refletindo nos números da Suíça. Só que a Suíça, ela é extremamente dependente, não somente de importações, mas de exportações, porque é um país com menos de 10 milhões de pessoas, né? Inclusive, eu já, para quem não me conhece, né, eu sou metade suíço, então assim, eu vi ali quanto que eu morei lá, né, durante mais de 7 anos, e pude ver muitas das coisas, de como que eles eram dependentes em relação ao mercado externo. Então, você afetar toda a indústria de relógios, a indústria técnica, a indústria farmacêutica, de químicos e o próprio turismo, sendo um dos países mais caros do mundo já, e tendo aí uma coisa geopolítica fora do controle da Suíça, mas criando essa demanda externa pelo capital, acaba afetando imediatamente o mercado interno, que é exatamente a economia real, são os empregos, etc., perdendo, fazendo com que a indústria suíça perca completamente a competitividade. É mais ou menos o jogo que está sendo jogado pelo próprio Trump, né? Ele também não quer que o dólar americano seja forte demais. Na verdade, ninguém quer. E aí você tem, cada país tem a sua forma de poder lidar com isso. Uma delas seria você poder criar um controle das suas reservas, né, fazendo ali leilões específicos, tentando baixar um pouco o valor da sua própria moeda, né, ou até imprimindo moeda local se ela está muito forte, mas claro que isso cria uma série de problemas ao longo do tempo. Só que aí tem um segundo problema. A Suíça, ela é um país bastante neutro, né? Ela nem faz parte da União Europeia, ela tem uma série de posicionamentos específicos que diferenciam do resto do mundo, e uma das coisas que eles são bastante diplomatas. Então, o grande objetivo aqui do movimento, onde a Suíça escolheu especificamente não manipular, ou pelo menos ser considerada manipulativa, é o fato de ela estar hoje sendo vigiada pelos próprios Estados Unidos, né? Tem até uma notícia aqui falando sobre esse assunto, onde tem um relatório que os Estados Unidos fazem, onde eles tentam ver quem são os maiores manipuladores de moeda, né? Não estou dizendo aqui que eu estou defendendo os Estados Unidos de forma alguma, mas a Suíça, ela queria evitar problemas, porque ela começou a ser monitorada, né? Ultimamente, além da Irlanda, a Suíça entrou nessa lista de países a serem monitorados. Então, o que ela preferiu fazer? Recompensar menos aqueles que acabam comprando a dívida do banco suíço e da moeda suíça, tentando ali fazer com que isso seja freado. É uma forma de desestímulo à busca por segurança e liquidez do mercado suíço. Então isso vai ser interessante, porque a história mostra que isso não funciona muito bem, e aqui, quando você volta ali no gráfico dos juros suíços, você percebe que a chance disso aqui continuar caindo e voltar a ser os juros negativos, que afinal de contas, se você lembrar bem, eu tenho toda uma playlist sobre o Japão, mas espera aí, o Japão, ele se livrou disso, afinal de contas a economia global está indo muito bem, afinal de contas nós temos uma recuperação da economia e eu estou fazendo uma normalização. Só que a grande verdade é que a maioria dos bancos centrais, principalmente liderados pela Suíça, acho que a Suíça foi o primeiro a fazer o famoso pivot, né, que foi visto ali que é acompanhado pelo Fed, mas é um movimento sincronizado da maioria dos bancos centrais. Inclusive o próprio Jeff Snyder do Eurodollar University fala que todo mundo está se enganando, né, em relação a essa questão de juros altos, porque mesmo que nós tenhamos tantas narrativas como a entrada do Trump, as tarifas, agora guerra uma atrás da outra, guerra tarifária contra a China, depois uma guerra bélica, outra que quase aconteceu ali entre a Índia e o Paquistão, e agora com a própria guerra da Rússia contra a Ucrânia, e agora ainda por cima Israel contra o Irã, e o bombardeio dos Estados Unidos contra o próprio Irã. Então tudo isso vai criando uma série de novas narrativas, só que os fundamentos da economia global continuam os mesmos. A desaceleração
continua sendo bastante grande e isso vai criando problemas para absolutamente todo mundo. Então, e a Suíça fica numa posição bastante complicada, porque se ela começar a fazer intervenção, pode criar problemas em relação ao grande bully, né, os Estados Unidos, nessa jogada, e é tudo que ela não quer. E por outro lado, se ela simplesmente remunerar de forma negativa, não necessariamente isso vai parar esse movimento do franco suíço. Inclusive, o franco suíço é um dos grandes indicadores que você pode usar nas suas análises macroeconômicas para ver em relação ao termômetro, como se fosse um barômetro do humor, mas no mercado real, né, na busca por segurança e liquidez. E aí acaba sendo meio que essa ilha da fantasia ali, mas que atrapalha bastante a economia real dos suíços. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas realmente muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a Suíça vai ter que rebolar com uma série de outros países também, como inclusive o próprio Japão.